Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal em exercício, o Sr. Presidente da Câmara da Praia da Vitória, o Sr. Presidente da Câmara de Alenquer, a quem dou as boas-vindas, e à sua esposa, senhoras e senhores deputados regionais, Excelência Reverendíssima Sr. Bispo de Angra, caras autoridades civis e militares, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Como vos disse, vamos dar início ao processo de instalação da Assembleia Municipal e da Câmara, e permitam-me também que faça aqui uma saudação especial a todos os funcionários e funcionários da Câmara Municipal em exercício, como também àqueles que, já não estando, contribuíram para que este Conselho tenha mantido o desenvolvimento que manteve e tenha tido uma proximidade positiva com todos os munícipes e cidadãos no geral. Também um agradecimento pessoal a todos eles e normalmente prestar uma homenagem àqueles que, pela lei da vida, também já não estão connosco. Posto isto, pedia aqui à Fernanda que lesse a ata para procedermos à instalação da Assembleia Municipal. No dia 24 de outubro de 2025, no Salão Nobre dos Passos de Conselho, perante o Presidente da Assembleia Cessante, Domingos Manuel Cristiano Oliveira da Cunha, compareceram os seguintes cidadãos eleitos no passado dia 12 de outubro, tendo em vista a instalação da Assembleia Municipal para o quadriênio de 2025 a 2029, nos termos do artigo 225 da Lei Eleitoral dos órgãos das autarquias locais. Eleitos pela lista do Partido Socialista, José Gabriel Álamo de Menezes. José Miguel de Freitas Toste. Cláudia Alexandra Coelho Cardoso. Rita Bel Santos. Rogério Paulo Nogueira e Souza. Isabel Maria Diniz Berbereia. Maria Luísa da Cunha Ribeiro. Carlos Jorge Belarico Ormonte. Tânia Gil da Rocha Lemos. Wendy Mary Toste Ferreira Vieira. Eleitos pela lista do PSD, Paulo Rui Paiva Ferreira Chaves. Assim.
Márcia Luísa Ávila Pavão Martins. Délio Francisco Freitas Ormonde Borges. Nídia Manuela de Souza Lopes Inácio. Chantel Loureiro Pacheco. Eleitos pela lista do CDS-PP, André Mel Castro. Michel Suveta Aguiar. Vítor Bruno Costa Pereira. Eleito pela lista do Chega, José Macedo Rodrigues Bernardo. Assim. Para a mesma finalidade e nos termos conjugados do artigo 225 da mencionada Lei Eleitoral e artigo 42º, números 1 e 3 da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, compareceram igualmente os cidadãos por inerência de funções da Freguesia de Altares, Cidália de Lourdes Correia Parreira, da Freguesia de Raminho e de Guina Maria Ferreira Ornelas Borges. Da Freguesia de Serreta, Ricardo Manuel Pires Menezes. Da Freguesia de Doce Ribeira, José Clemente Nunes da Silva. Acima. Da Freguesia de Santa Bárbara, Paulo Alexandre Ávila Fagundes. Da Freguesia de Cinco Ribeiras, Luís Manuel Mendes Leal.
Da freguesia de São Bartolomeu de Regatos, Cesário Alberto Ferreira Pamplona. Da freguesia de Tarrachã, Luís Miguel da Silveira Soares. Da freguesia de Vila de São Mateus da Calheta, Paulo Duarte Gomes. Da freguesia de Posto Santo, Marco Paulo Rocha. Da freguesia de São Pedro, João Manuel Machado Edes. Da freguesia de Santa Luzia, Carla Sofia Linhares Cipriano. Da freguesia de Sé, Frederico Vasco Cardoso. Da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, Paulo Henrique Lopes de Mendonça. Da freguesia de São Bento, Arnaldo José da Silveira Teixeira. Em cima. Acima. Da freguesia de Ribeirinha, Alberto Gonçalves de Melo. Da freguesia de Feteira, Luís Carlos Cota Soares. Da freguesia de Vila de Porto Judeu, Honória de Fátima Dias, Leandro Lourenço. Acima. Acima, acima. Da freguesia de Vila de São Sebastião, Guilherme Carlos da Rocha Bizarro. Justificaram a sua ausência os seguintes cidadãos: Marília Margarida Enes Garcia de Vargas,
Hélio António Guerrinha Ávila. Feita a verificação da identidade e legitimidade dos eleitos, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante declara instalada a Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo para o quadriênio de 2025 a 2029. Concluída a instalação da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, vamos proceder à instalação da Câmara Municipal também de Angra do Heroísmo. No dia 24 de outubro de 2025, no Salão Nobre dos Passos de Conselho, perante o Presidente da Assembleia Municipal cessante, Domingos Manuel Cristiano Oliveira da Cunha, compareceram os seguintes cidadãos eleitos no passado, dia 12 de outubro, com vista à instalação da Câmara Municipal para o quadriênio de 2025 a 2029. E eleitos pela lista do Partido Socialista, como Presidente da Câmara Municipal, Fátima da Conceição Lobão da Silveira Amorim. Como vereadores, Guido de Luna da Silva Teles. Paulo Alexandre Silva Lima. Sónia Alexandra Fernandes Ferreira. Rui Miguel Ornelas Drummond. Eleitos pela coligação PSD-CDS-PP. Como vereadores, Luísa da Costa Barcelos. Cadê o caneto? Tiago Alexandre Miguel Rodrigues. Posso? Feita a verificação da identidade e legitimidade dos eleitos, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante declara instalada a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para o quadriênio de 2025 a 2029. Meus senhores e meus senhores, concluída a instalação da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal de Angra, cabe-me a mim, nesta última representatividade e representação como anterior Presidente da Assembleia Municipal, desejar à nova Assembleia Municipal e à Câmara Municipal e seus vereadores as maiores felicidades pessoais em prol do desenvolvimento contínuo e sustentado do nosso Concelho, sempre na busca e na procura da proximidade com os nossos munícipes, sempre com a preocupação de contribuirmos para mais e melhor qualidade de vida, mais e melhor situação social e económica para os nossos concidadãos. É isso que eu
deixo como mensagem a todos os que agora irão continuar e começar o seu mandato, na certeza, porém, de que as nossas responsabilidades não terminam aqui, continuaremos sempre atentos e, como cidadão, manterei sempre o contributo que este Conselho, e o cidadão e a ilha possam precisar. A todos as maiores felicidades, saúde e tenham muita sorte. E agora, nos termos do número 1 do artigo 45º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, convido o cidadão José Gabriel do Álamo de Menezes, que encabeçou a lista mais votada, a presidir a primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal. E agora, para passarmos à fase final desta cerimónia, eu convido a representação do Chega para uma intervenção. Senhor Presidente da Assembleia Municipal e demais membros da mesa, Senhora Presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, caros membros eleitos, minhas senhoras e meus senhores, hoje tomo posse nesta Assembleia Municipal em representação do Chega, com um profundo sentido de responsabilidade, mas também com o espírito de colaboração. Embora o Chega não tenha sido o partido mais votado, 1.194 angarenses depositaram em nós a sua confiança para os representarmos. São cidadãos comuns, famílias, contribuintes, jovens, trabalhadores, empresários que acreditam que democraticamente podemos contribuir para uma melhor gestão do nosso município. A todos os que votaram em nós, deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. O Chega vem a esta Assembleia sem complexos e sem arrogância, mas com a firmeza de quem tem ideias claras e um programa sólido. Queremos uma Câmara livre das burocracias que asfixiam e desmotivam quem trabalha, investe, cria riqueza, promove o desenvolvimento da nossa terra. Infelizmente, hoje, por cada cidadão que quer investir na sua terra, existe uma infinidade de burocratas que lhe complicam a vida, desmotivando-o e muitas vezes levando-o a desistir. É verdade que algumas dessas leis e regulamentos não são da competência da Câmara Municipal. No entanto, compete à Câmara lutar pelos interesses dos seus munícipes, pois certamente terá mais impacto do que a indignação de um cidadão isolado. Nós também defendemos o Estado Social, mas com conta, peso e medida. Porém, se a economia não gerar riqueza, não haverá nada para distribuir. Em outras palavras, para que o social funcione, é necessário que a economia produza. Distribuir o que os outros produzem é o mais fácil e até se fica bonito na fotografia. Mas não é isso que garante o progresso, a sustentabilidade do nosso Conselho. O Chega não abdica do seu programa nem das suas convicções. Contudo, estamos disponíveis para colaborar com todos em tudo o que seja justo, útil e benéfico para Angra do Heroísmo. Queremos uma Angra moderna, eficiente, inclusiva, que valorize o mérito, o trabalho e a iniciativa. Muito obrigado. Convido agora a representação do CDS-PP.
Bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, membros da mesa, excelentíssimas senhoras e senhores deputados municipais, excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal, excelentíssimas senhoras e senhores Presidentes da Junta de Freguesia, caros representantes das instituições civis, militares, religiosas, minhas senhoras e meus senhores. Permita-me, antes de mais, que cumprimento todos os que agora iniciam os seus mandatos na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, nas juntas e assembleias de freguesia. Aproveito ainda para prestar homenagem a todos aqueles que agora terminam os seus mandatos. Estou certo que tudo fizeram para dignificar os cargos que ocuparam em prol dos angrenses. Permita-me também um cumprimento de reconhecimento e consideração ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante, Dr. Domingos Cunha, pela forma digna, serena e dedicada com que exerceu as suas funções e serviu esta Assembleia Municipal. É com profundo sentido de responsabilidade, de compromisso e de respeito pela democracia local que assumo hoje as funções de líder da bancada do CDS-PP na Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo. Quero agradecer aos angrenses que confiaram no projeto da coligação PSD-CDS-PP e à equipa que comigo tem partilhado a convicção de que a política local deve ser feita com seriedade, proximidade e espírito de serviço público. Esta tomada de posse não é apenas um ato formal, é sobretudo o início de uma nova etapa em que reafirmamos o nosso compromisso com Angra, com a Ilha Terceira e com os valores que sempre pautaram o nosso partido: o humanismo, a responsabilidade social, a defesa da família e a valorização da pessoa humana. O papel da oposição é, por natureza, o de fiscalizar, propor e contribuir, para que o Poder Executivo exerça as suas funções com transparência, rigor e eficiência. Mas queremos deixar claro que, desde já, que a nossa oposição será construtiva, exigente e responsável na defesa dos interesses de Angra do Heroísmo e da Ilha Terceira. Nunca será uma posição de bloqueio, mas antes uma posição de ideias, de diálogo e compromisso com o interesse público. O nosso compromisso é com os angrenses. Senhoras e senhores deputados municipais, Angra do Heroísmo é mais do que o nosso concelho. É o símbolo da história e da identidade açoriana. Uma cidade de património mundial, com um legado que nos orgulha, mas também com desafios que exigem coragem e visão. A escassez de habitação é hoje uma das maiores preocupações das famílias angrenses. Jovens casais, famílias em crescimento e mesmo trabalhadores qualificados enfrentam dificuldades sérias em encontrar uma casa condigna a preços acessíveis. Sem resolver este problema, não conseguimos fixar pessoas, não conseguimos atrair investimento, não conseguimos construir o futuro. Mas também sabemos que as condições para que as famílias passam por muito mais do que a habitação. Precisamos de emprego estável, de serviços públicos de qualidade, de mobilidade eficiente e de uma vida comunitária ativa e segura. Angra do Heroísmo tem potencial para ser um exemplo regional de qualidade de vida, se soubermos criar um ambiente favorável ao investimento, ao empreendedorismo e à valorização das pessoas. E quando falamos em futuro, falamos inevitavelmente da juventude. Os jovens angrenses são o maior ativo que temos e é a eles que devemos dar a oportunidade de sonhar, de realizar os sonhos aqui na sua terra. Precisamos de políticas que estimulem a participação cívica, o associativismo juvenil, a inovação e a cultura empreendedora. Precisamos, acima de tudo, de ouvir os jovens, não apenas nas campanhas eleitorais, mas no dia-a-dia das decisões municipais. A cultura, por seu lado, é o que dá alma à nossa cidade. A Angra do Heroísmo tem uma história ímpar, um património que nos honra e uma identidade cultural profundamente enraizada nas nossas tradições, nas nossas festas, na nossa música, no teatro e na literatura e nas artes. O CDS-PP defenderá uma política cultural participada, descentralizada e inclusiva, que apoia as associações locais, valoriza os criadores e chega a todas as freguesias. A cultura é também um fator de coesão social e de promoção do turismo sustentável. Uma das grandes oportunidades para a nossa economia local. Senhoras e senhores deputados municipais, vivemos numa época em que o desenvolvimento sustentável deixou de ser uma escolha para se tornar uma exigência. A Angra do Heroísmo tem de ser capaz de crescer de forma equilibrada, preservando o seu património natural e histórico, reduzindo o impacto ambiental das suas atividades e investindo em energias limpas, transportes sustentáveis e economia circular.
Mas, acima de tudo, queremos ser e seremos uma voz ativa e preponderante na defesa dos interesses da Ilha Terceira e, em particular, de Angra do Heroísmo. Este concelho não pode ser visto como apenas mais um município dos Açores. Defender Angra é defender a Terceira. Defender a Terceira é contribuir para um arquipélago mais equilibrado, mais coeso e mais justo. É neste sentido que o CDS-PP se empenhará com firmeza, com respeito e sentido de responsabilidade. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, o diálogo institucional é essencial à boa governação. A oposição do CDS-PP que aqui representa compromete-se a colaborar sempre com o interesse público, o justificar, mas também questionar sempre que a transparência e o rigor assim o exijam. A democracia local fortalece quando há debate, quando há diálogo e quando há respeito mútuo. É este o espírito que queremos trazer para esta Assembleia Municipal. Não esperem de nós o bota abaixo. Da nossa parte terão apenas a vontade de construir mais e melhor para a Angra. Sabemos que os angrenses esperam de nós mais do que palavras. Esperam propostas concretas, uma presença constante e uma atitude construtiva. Queremos uma política de proximidade e dedicação ao serviço da nossa comunidade. É isso que terão da nossa parte. Termino afirmando com toda a certeza que estamos aqui para servir a população de Angra do Heroísmo com humanidade, com determinação e esperança. E é essa esperança que num concelho mais dinâmico, mais justo e mais solidário que nos guiará a cada intervenção, em cada proposta, em cada decisão. O futuro de Angra do Heroísmo constrói-se com todos. E é com todos, a maioria e a oposição, os autarcas e os cidadãos, que devemos continuar a servir este concelho que tanto nos orgulha e que tanto nos inspira. Faço por isso os votos de maiores sucessos no cumprimento do vosso mandato e compromissos. Muito obrigado. Convido agora a dirigir-nos a palavra um representante do grupo do Partido Social Democrata. Mais bom dia a todos. Não serei tão longo como o André. Caro Sr. Presidente da Assembleia Municipal, uma palavra em si de congratulação pela sua eleição e em si cumprimentar todos os eleitos à Assembleia Municipal. Sra. Presidente da Câmara Municipal, de Angra do Heroísmo, uma palavra também, de congratulação pela sua eleição e cumprimentar em si todos os membros da sua equipa de vereação e também em particular aos da coligação. Uma palavra de congratulação aos 19 presidentes de junta eleitos e neles um cumprimento às restantes equipas eleitas nas derivadas freguesias. Por parte do Grupo Parlamentar Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, podem esperar sempre diálogo, compreensão, moderação, auxílio para tudo o que for do superior interesse dos angrenses. Não faremos, como já foi dito aqui pelo André e bem, oposição demagoga. Não faremos oposição de bota abaixo. Faremos, e seremos sim, uma oposição responsável que irá elogiar quando tiver de o fazer, irá fiscalizar de forma minuciosa quando tiver de o fazer também. Os angrenses mandataram-nos com o seu voto, nesta Assembleia, o lugar da oposição. É este o papel que teremos. Repito, sem demagogias ou populismos, estamos aqui para trabalhar em conjunto, sempre, mas sempre no superior interesse dos angrenses. Podem, sem dúvida alguma, contar com o grupo parlamentar municipal do PSD para servir os angrenses, para servir Angra do Heroísmo. Muito obrigado a todos. Convido um representante do grupo do Partido Socialista. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente cessante da Assembleia Municipal, Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores Representantes das diversas entidades locais aqui presentes, Senhores Deputados Regionais, caros munícipes, caros angrenses. Nesta que é a minha primeira intervenção, nesta renovada Assembleia Municipal, gostaria de começar por, em representação
do Grupo Municipal do Partido Socialista, saudar todos os eleitores que no passado dia 12 de outubro e nos dias que lhes antecederam, para quem votou antecipadamente, e que foram em número bastante significativo, estes cidadãos que optaram por exercer o seu direito de voto. Isto é, aos cerca de 18 mil angrenses que, independentemente das opções políticas que tomaram, reforçaram a legitimidade desta Assembleia Municipal. Pois a persecução do interesse próprio da população só é efetivamente salvaguardada quando esta mesma população expressa a sua vontade. E os angrenses expressaram-na de forma inequívoca. E por isso, quando se toma posse num órgão municipal, num órgão autárquico, é sempre bom realçar aquele que é o fundamento deste órgão, que são os eleitores, que são a população que servimos. Mas neste universo de eleitores incluem-se, como não poderia deixar de ser, todos os candidatos aos órgãos das autarquias locais do concelho. E importa, relativamente a estes, reforçar a saudação, pois assumiram um papel essencial na democracia do poder local, que se alicerça simplesmente na vontade de um conjunto de homens e mulheres que, partindo de opiniões políticas distintas, se disponibilizaram para servir a sua freguesia ou o seu município. E é esta vontade de servir, que é prévia a desfechos eleitorais, que não podemos deixar que seja menosprezada, pois ela é o garante que, após o ato eleitoral, todos os cidadãos tenham representação, já que a democracia é um ato contínuo e não meramente episódico. E, portanto, todos aqueles que, independentemente do desfecho eleitoral, da vitória na sua freguesia, da vitória para o município, deram a cara pelos seus projetos políticos, não podem deixar de ser saudados nesta que é uma tomada de posse dos vitoriosos, mas nesta tomada de posse nós não nos podemos esquecer de todos aqueles que também contribuíram para que este ato eleitoral fosse participado e para que todos os angrenses tivessem a sua devida representação. Ainda neste contexto introdutório, felicito todos os eleitos para a Câmara Municipal, bem como todos aqueles que comigo hoje tomam posse como membros desta Assembleia. E permitam-me, no entanto, que aqui faça dois destaques. Primeiro, para em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista, congratular o professor Alan Menezes pela eleição para Presidente da Assembleia, na certeza que desempenhará estas novas funções com o mesmo empenho e elevação que sempre caracterizaram o exercício de anteriores cargos públicos. Em segundo, para também em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista, cumprimentar o Dr. André Castro, na qualidade de Presidente do Grupo Municipal do CDS-PP e cabeça de lista da segunda lista mais votada a este órgão, bem como o Deputado Municipal Paulo Chaves, na qualidade de Presidente do Grupo Municipal do PSD, fazendo votos para que, não obstante as salutares divergências políticas que inevitavelmente ocorrerão, as relações entre grupos municipais se rejam sempre, como até aqui se regeram, por um respeito institucional mútuo e também com a certeza também mútua de que, apesar de visões diferentes em relação à concretização do interesse público municipal, é sempre este interesse público que pressupõe, que fundamenta e que limita a ação de qualquer um dos membros desta Assembleia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores deputados municipais. Como já foi afirmado, no passado dia 12 de outubro, os angrenses chamados às urnas para decidirem sobre o futuro da governação dos órgãos
municipais para o quadriênio 2025-2029 optaram de forma inequívoca, quer na eleição para a Câmara Municipal, quer na eleição para a Assembleia Municipal, por dar uma vitória com incremento do número de votos ao projeto do Partido Socialista, encabeçado pela engenheira Fátima Amorim. Um projeto que propõe uma resposta assertiva em matérias como a estabilização da gestão autárquica, a consolidação financeira e o desenvolvimento socioeconómico do Concelho, e que mereceu a confiança da maioria dos municípios do Concelho de Angra do Heroísmo. O que também demonstra a confiança do eleitorado, não só naquela que foi a política municipal do Partido Socialista até agora, mas também a sua confiança naquela que será a gestão do município nos próximos 4 anos. Com este enquadramento factual, não se pretende de modo algum subverter e reduzir o debate político nesta Assembleia Municipal a uma mera questão de força dos números, o que seria, no fundo, negar o seu propósito e a sua essência. Dito isto, importa realçar que a postura do Grupo Municipal do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal será em linha com aquela que foi assumida nos últimos anos, a de explorar ao máximo as possibilidades de obtenção de consensos transversais que garantam o interesse do município e, sempre que tal não seja possível, fundamentar da melhor forma as posições assumidas, de modo a que ao formalismo da força dos números, este formalismo seja sempre justificado na força da razão, sendo certo que a validade desta razão será sempre condicionada pela concretização e pela ponderação que cada um faça dos interesses públicos municipais em causa. Concluo esta intervenção fazendo de votos que esta Assembleia Municipal funcione como um eco da vontade, das aspirações e dos interesses legítimos de todos os angrenses, independentemente da sua idade, independentemente da sua residência, independentemente da sua qualificação profissional, independentemente do seu rendimento, independentemente da freguesia onde vivam. E aqui faço um parênteses no sentido de manifestar a abertura do Grupo Municipal do Partido Socialista a todos os presidentes de junta representados nesta Assembleia Municipal, independentemente da cor partidária pela qual foram eleitos. O Grupo Municipal do Partido Socialista tem a porta aberta a todos os presidentes de junta que nos procurem no sentido de terem apoio para os seus projetos, sendo certo que esta é sempre um debate e algo que deve ser dialogado. No entanto, o Partido Socialista demonstra esta abertura. Nós aqui representamos todos os cidadãos angrenses e também temos o dever de representar todas as freguesias. E por isso, o nosso papel nesta Assembleia Municipal é não só dar voz às freguesias onde foram eleitos presidentes de junta do Partido Socialista, mas também, sempre que considerarmos justo e correto, também reconhecer e dar voz às legítimas ambições de outros presidentes de junta. E, portanto, é necessário que sejam dadas as respostas que melhor se adequem aos problemas de cada um dos municípios e também manifesto o meu desejo de que todos, começando por mim, estejamos à altura da honra do mandato que nos foi concedido pelo povo de Angra do Heroísmo. Obrigado. E convido agora a Senhora Presidente da Câmara Municipal a dirigir-nos a palavra. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente e membros da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Assembleia Municipal cessante,
senhoras e senhores vereadores, senhora Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória eleita, permitam-me um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer e à sua excelentíssima esposa por estar hoje connosco neste ato tão simbólico para o Concelho de Angra do Heroísmo e por termos aqui a representação da nossa cidade irmã. Reverendíssimo Sr. Bispo, senhoras e senhores deputados regionais, senhoras e senhores presidentes de junta eleitos, entidades civis e militares aqui representadas, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é um dia de grande significado para todos nós. Um dia que marca o encerramento de um ciclo e o início de um novo tempo na vida do Concelho de Angra do Heroísmo. Um tempo de continuidade, mas também de renovação. Um tempo de esperança, de compromisso e de responsabilidade. Quero agradecer a todos os que nos honraram com a sua presença nesta sessão de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos. Vivemos um momento nobre da democracia local, pela instalação dos nossos novos órgãos autárquicos, que o povo democraticamente elegeu para nos representar. Começo por um gesto de reconhecimento a todos os que, no mandato anterior, serviram Angra do Heroísmo. Deixo uma palavra de sincero apreço. O vosso trabalho honrou a democracia local e o espírito de serviço público. A vossa dedicação dignificou este concelho e contribui para o seu desenvolvimento. Uma palavra especial ao Sr. Presidente cessante, Dr. Alan de Menezes, que durante 12 anos serviu Angra com empenho, competência e amor à terra. Reconheço o seu contributo e o legado deixado, que importa preservar, valorizar e dar continuidade. Saúde também o Sr. Presidente cessante da Assembleia Municipal, que de forma elevada, equilibrada, serena e cordial exerceu as suas funções. O meu muito obrigado, Dr. Domingos Cunha. E felicito todos os agora eleitos para a Câmara Municipal, para a Assembleia de Freguesia e para a Assembleia Municipal. Desejo que o trabalho de todos resulte num contributo sólido para o desenvolvimento do nosso concelho. Reafirmo aqui a minha total disponibilidade para o diálogo e a cooperação, colocando sempre em primeiro lugar Angra e os angrenses. 6 forças políticas apresentaram as suas ideias e projetos a escrutínio, num exercício de pluralismo e vitalidade democrática que engrandece Angra do Heroísmo. Foi uma campanha pautada pelo civismo, pelo respeito mútuo, onde se discutiram ideias e se confrontaram visões, sempre com o propósito comum de servir Angra do Heroísmo. No dia 12 de outubro, mais de 13 mil angrenses exerceram o seu direito a voto, como já foi aqui referido, uma participação de mais de 55%, um número que nos deve orgulhar, porque mostra que os cidadãos continuam a acreditar na força da democracia local. Mais do que uma vitória eleitoral, este é um momento de reafirmação da confiança dos angrenses na participação cívica. O povo de Angra do Heroísmo falou e fê-lo com clareza. A maioria expressou a vontade de continuar um projeto político assente na seriedade, na transparência e na proximidade. Mas quero dizê-lo com convicção. Esta Câmara é de todos, dos que votaram em nós, dos que escolheram outras propostas, dos que votaram em branco e até dos que, por diferentes razões, não foram às urnas. A todos devemos escutar, respeitar e servir. Minhas senhoras e meus senhores, o poder local é uma das nossas maiores conquistas da democracia portuguesa. É no poder local que a democracia ganha rosto, voz e presença no cotidiano das pessoas, com capacidade de transformar, de encontrar soluções para os problemas e de construir confiança. Por isso, é uma honra e uma enorme responsabilidade exercer as funções que hoje estou a assumir. Porque ser autarca é servir, é ouvir, compreender e agir. É fazer da política uma forma de cuidar da comunidade.
É com este respeito de serviço público que hoje assumo o compromisso com Angra do Heroísmo e com os angrenses. Assumo este cargo com gratidão, orgulho e responsabilidade. Gratidão por servir o concelho onde escolhi para viver e criar a minha família. Orgulho por liderar uma equipa dedicada e comprometida. Responsabilidade porque os desafios são grandes e as expectativas legítimas. O mandato que agora se inicia será guiado por uma ideia simples, mas essencial. As pessoas estarão no centro da governação. Queremos um município, mais uma vez repito, que ouve, dialoga e age. Um município que trabalha lado a lado com os cidadãos, com as instituições, com as empresas, com as associações e, naturalmente, com as juntas de freguesia, o primeiro rosto do poder local e a base da nossa democracia de proximidade. É possível e desejável trabalhar em conjunto, encontrar soluções comuns e construir consenso em torno do essencial, o bem do Concelho de Angra e o futuro das nossas gentes. As nossas prioridades estão definidas e refletem o programa que apresentámos com transparência aos angrenses. Queremos uma economia forte e diversificada. Vamos ampliar, como já foi referido, o Parque Industrial, criar o Centro Empresarial de Angra em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo e ampliar o edifício da Startup Angra. O objetivo é claro: mais emprego, melhor emprego e maior fixação dos jovens, invertendo o declínio demográfico que se tem verificado. O setor primário continuará a ser o pilar da nossa economia local. Angra tem uma forte ligação agrícola e pescatória que queremos valorizar, apoiando os nossos produtores e incentivando o consumo dos produtos locais e de proximidade. Apostamos em parcerias com cooperativas, associações agrícolas, reforçando a sustentabilidade e a competitividade de um setor que é essencial para o equilíbrio económico, ambiental e social do concelho. A habitação continuará a ser uma das nossas prioridades. Queremos garantir que os angrenses tenham acesso a uma casa condigna, a preços justos, apostando na reabilitação e na construção, mobilizando recursos para responder às necessidades das famílias e dos jovens. A transição energética, a mobilidade sustentável e a proteção do ambiente serão também eixos estratégicos. Queremos uma cidade ainda mais verde, mais limpa e mais resiliente. Uma cidade viva, moderna, com espaços públicos de qualidade, comércio ativo e uma mobilidade mais eficiente e ajustada à realidade atual da cidade e do concelho. O turismo é um pilar essencial do nosso desenvolvimento. Queremos continuar a potenciar a nossa ilha como destino de excelência, valorizando Angra Património Mundial e promovendo também o turismo de natureza, os trilhos pedestres e a descoberta autêntica de um território único. Mas Angra é mais do que um destino. O nosso património material e imaterial é um tesouro que nos distingue do mundo. Ser cidade património mundial é uma honra, mas também uma responsabilidade. Trabalharemos para preservar, cuidar e valorizar o nosso centro histórico, as nossas igrejas, fortificações e espaços culturais, conciliando a preservação da memória com a vida contemporânea. A valorização do património será também uma alavanca para o turismo cultural, a reabilitação urbana e a educação patrimonial da nova geração. A cultura é a alma de um povo e será um eixo central da nossa ação. Apoiaremos as nossas filarmónicas, grupos de folclore, artistas e coletividades, promovendo a criação, a fruição e o acesso à cultura em todo o nosso concelho. Queremos preservar a nossa memória e projetá-la para o futuro. O desporto também será uma prioridade. É a escola de valores, de disciplina, espírito de equipa e superação. Continuaremos a apoiar os clubes e as associações, a melhorar a sua ação, a promover o desporto para todos. A educação continuará a ser também
uma área estratégica da ação municipal. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo tem desenvolvido um trabalho consistente com a comunidade educativa, apoiando projetos pedagógicos, visitas de estudo e programas de ação social escolar, que promovem a igualdade de oportunidades e o sucesso educativo. Este Executivo, agora eleito, reafirma o compromisso de continuar a investir na melhoria das infraestruturas e na valorização das escolas enquanto espaços de conhecimento, inclusão e formação cívica, assim como apoiar bolsas de estudo para os que pretendem ingressar no ensino superior, com bolsas de doutoramento e pós-doutoramento. A educação é um pilar fundamental do desenvolvimento do Conselho e uma responsabilidade partilhada que continuará a merecer a máxima atenção do município. E porque ninguém deve ficar para trás, as políticas sociais continuarão também a ser uma prioridade. Apoiaremos quem mais precisa, reforçando as respostas às famílias, aos idosos e às pessoas com deficiência. O município será sempre um aliado de quem enfrenta dificuldades. Tudo isto só será possível com rigor financeiro. Não há desenvolvimento sustentável sem contas certas. Manteremos o equilíbrio orçamental, porque isso é que garante confiança e permite investir no futuro. Governar não é apenas gerir, é também mobilizar, inspirar e envolver. Queremos que os angrenses participem nas decisões, contribuam com ideias e sintam que este é também o seu projeto. Uma Câmara aberta, próxima e transparente, será a marca deste mandato. Mas gostaria aqui de deixar uma palavra especial aos funcionários da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Reconheço o vosso empenho e profissionalismo. Conto convosco e quero ouvir-vos. Juntos faremos o melhor, o mais e melhor. Minhas senhoras e meus senhores, Angra do Heroísmo é um concelho com história, com presente, mas também com futuro, onde é bom viver, trabalhar e investir. Com uma cidade património mundial, orgulhosa do seu passado, mas determinada a afirmar-se como uma cidade moderna, inclusiva e sustentável. A confiança que recebemos nas urnas é um voto de esperança. E a esperança é o combustível que nos faz agir, inovar e transformar. Reafirmo aqui, perante todos vós, o meu compromisso, servir Angra do Heroísmo com verdade, com humildade e com determinação. Trabalhar todos os dias para merecer a confiança que nos foi dada e construir com todos uma Angra forte, mais justa e mais próspera. Vamos ao trabalho, porque o sucesso do nosso trabalho será o sucesso de todos nós. Muito obrigada pela vossa presença e é um orgulho ser presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e ser presidente de todos os angrenses. Muito obrigada a todos e um bom dia. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, senhores vereadores, Senhor Presidente Cessante da Assembleia Municipal, senhores membros da Assembleia Municipal, distintos convidados, e aqui queria dar um particular destaque à presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, que muito nos honra com a sua visita e que, de propósito, se deslocou para esta cerimónia. De facto, é uma relação antiga, uma relação profunda e uma relação que muito honra ambos os nossos municípios. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua presença aqui. Também uma palavra à presença da Sra. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, a nossa vizinha aqui ao lado e connosco partilha esta ilha. Muito obrigado pela presença e muito obrigado também pela relação que conseguimos manter ao longo destes últimos 4 anos. Foi uma relação excelente que eu espero e tenho a certeza que continuará para o futuro com a nova Sra. Presidente da Câmara Municipal. Mas eu começaria esta intervenção por agradecer, na pessoa do Dr. Domingos Cunha,
o trabalho e a colaboração daqueles que ao longo dos últimos 4 anos, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, partilharam connosco a gestão do município. Na verdade, o sucesso da nossa gestão municipal depende da participação de todos e da colaboração de todos. E este agradecimento é extensivo a todos. E quando digo todos de todos os partidos, de todas as representações, porque na verdade foi possível, ao longo dos últimos 4 anos, construir uma relação de colaboração e de respeito mútuo que muito nos honrou a nós enquanto membros, e estão aqui muitos que foram membros dos órgãos cessantes, mas creio que muito honrou também o nosso Conselho e o nosso povo. De facto, a democracia constrói-se com o diálogo, a democracia constrói-se com o respeito mútuo e constrói-se por aceitarmos as diferenças, valorizarmos essas diferenças e aproveitarmos as boas ideias, venham elas de onde vierem, a favor de quem nos elegeu, porque no fim de contas o que nós estamos aqui é a servir o nosso povo. E é neste contexto que eu queria saudar agora, enquanto Presidente recém-eleito da Assembleia Municipal, saudar os 4 partidos que vão ter assento nesta Assembleia, neste mandato, dizer-vos que encontrarão em mim sempre alguém disposto a ouvir-vos, falar, a tentarmos encontrar consensos, a tentarmos encontrar soluções que, respeitando as nossas diferentes opções, sejam, de facto, opções que sirvam os nossos munícipes. É para isso que nós todos aqui estamos e por isso eu saúdo-vos a todos, começando pelo Chega e acabando no Partido Socialista, eu saúdo-vos a todos, dando-vos as boas-vindas a esta Assembleia Municipal e desde já dizendo-vos que encontrarão em mim um parceiro que tentará sempre, com respeito por aquilo que são as regras da democracia, levar a bom termo os trabalhos da nossa Assembleia. Também uma saudação às senhoras 2 secretárias recém-eleitas da mesa, uma já é repetente, dizendo-vos que conto com a vossa colaboração, com o vosso trabalho, no sentido de levarmos a bom termo os nossos trabalhos enquanto entidade que gere os trabalhos da Assembleia Municipal. Muito obrigado por terem aceito o desafio de partilharem connosco esta mesa. Muito bem-vindas e podem também contar comigo como um parceiro para conduzirmos bem os nossos trabalhos. Também uma palavra de agradecimento aos funcionários do município que ao longo dos últimos 12 anos comigo conviveram e que são eles, no fim de contas, quem faz a Câmara andar, quem faz os serviços funcionar. Muito obrigado pela colaboração recebida ao longo dos últimos 12 anos e tenho a certeza que esse trabalho de excelência que tem sido aqui feito continuará com a nova Câmara. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que nos ajudaram nesta caminhada. Eu queria também saudar algumas das nossas entidades parceiras aqui presentes, começando pelo Sr. Bispo, dizendo que a nossa relação com a Diocese tem sido excelente, permitiu que levássemos muitas coisas a bom porto, muita colaboração feita quer com a Diocese, mas em particular com as paróquias, que permitiu que o nosso património religioso e o trabalho que é feito também na área social por entidades ligadas à Igreja tenha sido um sucesso. Por isso, Sr. Bispo, muito obrigado por esta colaboração e tenho a certeza que continuaremos por este caminho. Pode contar comigo também aqui nestas novas funções da Assembleia Municipal para mantermos esta excelente relação que permitiu tantos ganhos ao longo destes tempos. Uma palavra também para o Exército, que partilha connosco um dos espaços mais nobres da nossa cidade. Aliás, hoje também estamos no Dia do Exército e, portanto, esta saudação tem um valor também reforçado. Dizer-vos que a colaboração que foi possível manter convosco foi extraordinária e permitiu a recuperação de muito património e permitiu que todos nós nos sentíssemos mais seguros, mais próximos e todos parte da mesma comunidade nacional. Por isso, o meu agradecimento pelo percurso feito e votos que esta relação continue e se fortaleça. Também quero agradecer a todas as outras entidades, em particular aquelas que participam no sistema de proteção civil, que tem sido uma colaboração excelente, quer com o Serviço Municipal, quer com a Câmara em geral, quer nesta ponte com o Serviço Regional. Tem sido, de facto, um trabalho muito importante esse que foi feito e um trabalho que em tempos difíceis e perigosos como aqueles que nós temos vivido
devido à crise sismovolcânica, eu muito valorizo e muito agradeço. Tenho a certeza que a Sra. Presidente, que também já vem com este treino de andar a correr atrás das coisas, também valorize e continua a ser a Câmara continua a ser um parceiro ativo num sistema que nos garante a segurança. Finalmente, eu queria dar uma palavra de agradecimento aos Srs. Presidentes da Junta de Freguesia. Na verdade, o sucesso na governação da Câmara depende, eu diria mesmo, depende maioritariamente da relação com as Juntas de Freguesia. Os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia são os olhos e os ouvidos da Câmara nas suas freguesias, são os nossos interlocutores de excelência e são aqueles que acabam por executar aquilo que é preciso fazer-se em cada freguesia e que a Câmara com certeza o faria, mas com muito menos eficiência e com muito menos rapidez. Por isso, Srs. Presidentes Santos, alguns não estão aqui, mas a todos eu estendo o meu agradecimento, Srs. Presidentes que acabam de chegar e aqueles que cá continuam, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, podem contar comigo para uma relação próxima e de colaboração. Sintam-se à vontade para continuarmos o diálogo e a proximidade, porque, na verdade, temos todos um objetivo comum, que é servir o nosso povo em cada um dos níveis da governação. Minhas senhoras e meus senhores, eu quero terminar esta intervenção desejando à Sra. Presidente da Câmara, a toda a sua equipa, a todos os senhores vereadores de todos os partidos, muita sorte e muito sucesso neste mandato, dizer-vos que encontrarão na Câmara Municipal, naturalmente, na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, naturalmente, parceiros naturais. A Assembleia Municipal tem o mesmo objetivo que a Câmara, servir o nosso povo, e por isso, Câmara e Assembleia, cá estaremos para aquilo que seja preciso e cá estaremos para continuar a cultivar o respeito mútuo e a proximidade. Aos senhores representantes dos 4 partidos que têm agora assento na Assembleia Municipal, reitero mais uma vez a vontade de mantermos um diálogo aberto, democrático, leal e de sermos capazes de, em conjunto, encontrar as melhores soluções que defendam os interesses do nosso povo, independentemente da nossa base ideológica e dos caminhos que nos conduziram a esta Assembleia. Somos todos representantes do nosso povo e todos merecemos o respeito e a consideração e a colaboração para que possamos servir todos aqueles que votaram em nós e, como muito bem disse a Sra. Presidente, mesmo aqueles que não votaram em ninguém. Por isso, meus senhores, eu termino dando as boas-vindas aos novos membros da Assembleia Municipal, desejando àqueles que já cá estão que continuemos o bom trabalho e dizendo que encontrarão em mim alguém sempre disponível para trabalhar convosco. Termino agradecendo mais uma vez ao Dr. Domingos Cunha pela excelente condução dos trabalhos no último mandato e dizendo-lhe que o seu exemplo será para mim um guia. Muito obrigado. Bom, minhas senhoras e meus senhores, damos então por encerrada a cerimónia de instalação dos órgãos autárquicos para o quadriênio de 2025 até 2029. Bom trabalho a todos. Muito obrigado àqueles que se dignaram estar hoje aqui connosco. Muito obrigado.